tarde, aqui é a Day Santana do canal Doces Sonhos e estou eu aqui novamente com mais uma resenha pra vocês. A resenha vocês já sabem de qual livro é, porque eu sempre coloco no comecinho do vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre Eleanor e Park. Gente, fala sério, a capa desse livro é a coisa mais fofa que existe na face da Terra. Olha só. Essa capa é fofa demais. Esse livro aqui, eu confesso pra vocês que eu nunca tive aquele interesse em ler. Na verdade, ele estava em promoção na Saraiva. Eu comprei ele por R$ 9,90. E aí eu vi lá, R$ 9,90, já tinha visto a capinha bonitinha dele em alguns Instagrams de livros, né, como o meu. Já tinha visto algumas resenhas. Mas eu fiquei com muito medo de começar a ler Eleanor e Park, porque eu achei que era um livro muito adolescente. E eu falei, eu acho que eu não vou gostar desse livro. Eu sinto que ele não vai me agradar. E aí eu comprei ele por R$ 9,90, deixei ele na estante de livros um tempão sem ler. Aí quando foi agora que eu acabei um livro da Sete Irmãs, que me deu ressaca literária, eu só queria ler ele, eu queria ler todos os outros, mas eu falei, não, eu preciso dar uma pausa e ler alguma outra coisa. E aí eu tinha 3 opções de leituras, que seriam Eleanor e Park, Extraordinário, que eu acabei só vendo o filme e ainda não li o livro, e o outro das Sete Irmãs. Como eu não queria dar uma continuidade das Sete Irmãs, um colado no outro, eu queria dar um tempo entre um e outro pra não enjoar, porque tudo muito parecido, né? O das Sete Irmãs, pelo menos o primeiro e o segundo, conta novamente a história, né? Da morte do Passalf, então eu não queria repetir. E aí, por fim, eu queria uma leitura leve e eu acabei escolhendo Eleanor e Park. Escolhi certo, porque realmente é uma leitura muito leve, tá? É um livro muito tranquilo, não é um livro grande. A leitura dele é muito simples, as palavras dele, a escrita dele é muito simples e ele é subdividido. Então ele tem aqui uma parte Park e uma parte Eleanor. E ele segue assim durante todo o livro. Durante todo o livro ele vai indo, uma parte Park, uma parte Eleanor, uma parte Park, uma parte Eleanor. Então, ele é fácil de ler, ele é leve para ler, é uma história que conta coisas tristes, mas ao mesmo tempo é muito tranquilinha, realmente é adolescente. Mas o que foi gostoso? Porque você meio que volta no tempo, né? Então eu voltei naquele tempo, quando eu tinha 14, 15 anos, primeiro beijo, primeiro relacionamento, primeiro amor, toda aquela coisinha que a gente vive de pegar na mão, de pegar no cabelo, de encostar no rosto, de não saber o que fazer, aquele nervoso, aquele medo. Então você revive tudo isso e outras coisas mais da adolescência você acaba revivendo. Muita gente fala sobre o final de Eleanor e Park e realmente o final dele é um final assim que eu não vou poder contar para não dar spoiler, mas é um final muito decepcionante. A gente queria mais coisa, a gente queria ir além na história, né? A gente queria um pouco mais. Esse finalzinho dele aqui me deixou meio chateada. Dá a entender o que vai acontecer depois do final. Ele deixa uma certa continuidade, mas um capítulozinho a mais seria suficiente pra deixar a gente mais feliz. Um capítulozinho a mais, sabe? Então o final dele realmente deixou a desejar, dá raiva. Na hora que você acaba, você fecha o livro assim e fala, poxa, não acredito que esse foi o final de Eleanor e Park. Mas vamos lá. Eleanor e Park são 2 jovens, né? 2 pré-adolescentes, adolescentes, eles têm na faixa dos 14 anos. Eles são um pouquinho diferentes do que os adolescentes comuns, vamos dizer assim. A Eleanor, ela é uma adolescente que chama o bullying pra ela. Bullying é uma coisa muito chata, que não deve ser praticado, que todos nós, eu acredito que já sofremos, e que hoje em dia vem se intensificando muito mais, né? Então, ela é uma garota, assim, que ela é muito diferente, ela se veste de maneira diferente, ela usa o cabelo de uma maneira diferente, ela se porta de uma maneira diferente. Então, ela tem muitas chances, por ser diferente, dos outros alunos bobos, vamos dizer assim, né? Aqueles modinhas e mais popularzinhos do colégio, aplicarem bullying, né? Ela sofreu bullying, então ela sofre bastante com bullying, sim.
Ela é uma menina que sofre muito, ela tem uma família muito desestruturada, o pai e a mãe se separam quando ela ainda é mais novinha, e a mãe vai morar com um padrasto. Esse padrasto, ele é muito complexo, ele é uma pessoa ruim, não tem nada de bom a oferecer para as crianças, e o pai também não era flor que se cheire, né? E por isso que a mãe se separou, mas a mãe acaba se envolvendo com esse padrasto, que é um pouquinho pior. Então a vida dela é bem conturbada mesmo, tá? Ela tem irmãos, então ela tem o Ben, a Maisie, o Mouse, que ela chama de Mouse, e o bebezinho, que tem 2 anos e é bem pequenininho. Todos eles vivem com a mãe. Ela, logo quando a mãe começou a morar com o padrasto, um tempo depois, ela teve um problema com ele. Eu não vou contar exatamente o que foi, porque isso é contado no livro e eu vou dar spoiler. Mas o padrasto, ele acaba expulsando ela de casa nesse momento que eles têm essa discussão, ele acaba expulsando ela de casa. E ela fica durante 1 ano vivendo com um casal de vizinhos da casa antiga onde eles moravam, e depois de 1 ano a mãe dela vai buscar ela na casa desses vizinhos e traz ela de volta para morar com o padrasto. Só que até aí tudo é muito complicado, ela mal fala com esse padrasto, né? Sente que ela não é bem desejada e a vida é muito difícil, eles não têm dinheiro, tem muita dificuldade até mesmo para se alimentar, ela não consegue comprar roupas novas. Chega um momento que ela não tem nenhuma escova de dente para escovar os dentes, né? Então a vida dela é muito difícil. E aí, então, quando ela volta a morar com a mãe e com o padrasto, depois de 1 ano ficando na casa desse casal de vizinhos, ela muda de escola, né? Tem que entrar numa nova escola porque passou a morar de novo com a mãe. E é aí, então, que ela conhece o parque. Eles se conhecem no ônibus escolar, o ônibus passa, né, na rua para pegar as crianças, e eles se conhecem nesse ônibus. O primeiro dia que ela entra no ônibus é muito conturbado, todos os alunos do fundão começam a zoar a aparência dela, começam a fazer bullying com ela já naquele momento, e os bancos eles são meio marcados, as crianças e adolescentes já têm onde sentar no ônibus. E ela se sente muito constrangida e não consegue encontrar um lugar para ela sentar. E o parque, por sua vez, ele também é um adolescente um pouco diferente. Ele até tem um pequeno relacionamento com esse pessoal do fundão, mais bobão, assim, né, os populares, mas de certa forma ele não tem essa característica. Ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais na dele. E aí ele sente, de certa forma, a dó dela por aquele momento que ela tá passando e acaba deixando que ela sente no banco ao lado dele. Então tudo começa assim. No princípio ele tem vergonha dela, então ele sente um pouquinho de vergonha, no princípio eles não conversam, ele não dá muita atenção, ele simplesmente deixa ela sentar. Mas com o tempo, eles começam a criar uma amizade, e essa amizade, claro, vai se desenvolver em um amor. E aí eu não vou contar mais nada pra vocês, porque tudo que eu contar pra vocês a partir desse momento que eles começam a desenvolver essa amizade, eu vou dar spoiler do livro, porque o livro se baseia todo nesse fato. Então, assim, seria muito fácil fazer um filme de Eleanor e Parque, porque se passaria no ônibus, na escola e na casa do parque. Esses são os 3 pontos do livro. Ou eles estão no ônibus escolar, ou eles estão na escola, ou eles estão na casa do parque. E algumas vezes na casa dela, que seria ela sozinha, né? E aí o filme se desenvolve mais ou menos nessa coisa. Ônibus, casa, e aí eles vão desenvolvendo um romance, esse romance vai avançando um pouquinho. E aí a parte principal do livro, ele aborda temas de bullying, amizade, amor, e de certa forma um abuso um pseudo-abuso sexual. Ele fala um pouco sobre isso também. Então é um livro muito legal, eu gostei, eu classifiquei bem o livro, foi bem escrito, uma escrita fácil, leve, se você está querendo descansar, acabou de sair de um livro pesado, é ideal para você ler. Ele te relaxa, você até sente um pouco de raiva, mas o amor deles é tão bonitinho que você se concentra mais nessa parte, sabe? De viver o que eles estão vivendo ali, de sentir aquelas emoções do começo da vida amorosa. Então ele é bem levinho, ele é bem gostoso, eu indico, é bacana, indico para quem quiser ler, quem quiser conhecer Eleanor e Parque, é bem legal. Foi a minha 4ª leitura do ano. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer uma resenha escrita também lá no Instagram pra vocês, porque resenha escrita a gente consegue colocar uns detalhinhos a mais. Mas essa foi a minha resenha por vídeo de Eleanor e Parque, tá bom? Até a próxima com novas resenhas pra vocês.